Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, Pastor Carlos? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Café com Bíblia e eu quero louvar a Deus por sua vida. O tema de hoje é a respeito de um temário muito atuante em nossos dias e muitas das vezes nós passamos até desapercebidos diante da gravidade do assunto. Estamos no mês de setembro, onde é comemorado, ou seja, é divulgado, é o Setembro Amarelo. E esse Setembro Amarelo é uma prevenção contra o suicídio, que acontece atualmente em todo o mundo e no Brasil, por dia, cerca de 32 pessoas morrem, assim diz, toda a pesquisa, por dia no Brasil. Então, no mundo são muitas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse Setembro Amarelo, ele começou nos Estados Unidos com a morte de um rapaz de 17 anos por nome de Michael. Michael, ele sofria de depressão crônica e após tirar sua própria vida, eles entenderam que deveria fazer uma homenagem ou trazer luz a esse tema quando ele pinta um Mustang de cor amarela. É por isso que é o Setembro Amarelo. E no seu velório, muitos lembraram da sua atuação, que era um jovem muito atuante, muito sábio, mas diante de uma gravidade, de uma enfermidade dessa, de uma doença, ele comete o suicídio. E de lá para cá é comemorado em todo o Brasil ou em todo o mundo o Setembro Amarelo por causa desse rapaz que tira a sua própria vida. Só que eu quero dizer para vocês e ler para vocês aqui em 1 Reis, capítulo número 18, versículo de número 36. Escuta o que a Bíblia diz. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, escute-me, ó Senhor, disse ele, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel. Qual que é a necessidade? Por que o profeta, quando oferece o sacrifício, ele tem que clamar diante do altar Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se eles, os patriarcas, já tinham morrido? É porque para o profeta, para quem crê em Deus, Abraão, Isaque e Jacó, mesmo sendo patriarcas, eles não morrem, eles não tinham morrido. Para eles era tipo um memorial. Porque quando você clama Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, você está celebrando a vida. Para o profeta, clamar o nome de Abraão, Isaque e Jacó, é ter em memória que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vida. Deus é Deus que dá vida. Deus não se compraz com a morte de ninguém. O desejo de Deus é que você tenha vida. O desejo de Deus é que você realmente viva com qualidade de vida. Já diz alguns que a vida só pode ser vivida na vida de outra vida, que essa vida é Jesus. Então, é preciso entender isso. Jesus, ele fica triste quando ele sabe da situação em que Lázaro está doente. E ele diz o seu anunciante: olha, aquele a quem tu amas está doente, que é Lázaro. Jesus diz assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Deus não tem prazer em morte de ninguém. É preciso entender isso. O prazer de Deus é que tenhamos vida e vida com abundância. Por isso Jesus veio ao mundo. E a razão é tão forte que ele fala da ressurreição do último dia. Então, os que morrerem em Cristo ressuscitarão também primeiro. Depois nós seremos arrebatados. Escute-me, Deus é Deus de vida. Quando o profeta diz Deus de Abraão, você lembra do episódio da sarça, quando Moisés se aproxima e ele diz: Senhor, mas o que vou dizer a eles? Será que eles vão acreditar em mim? Aí Deus diz no versículo 15, do capítulo 3, versículo 15 diante: olha, quando você se apresentar, Moisés, ao povo de Israel, você vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é quem me enviou. Diga que o eu sou me enviou a vós. Então esse é o Deus que você serve, querido. Eu não sei qual momento que você está passando, o porquê que você está passando essa situação, mas tem solução para este problema, tem solução para esta situação. Acredite, você não pode desistir da vida. O Deus que você serve, que você conhece, o Deus que eu estou falando,
O eu sou, sim, Ele que me enviou a voz, disse Moisés, e eu estou dizendo para vocês, Ele que está me dando essa mensagem para o seu coração. Então tenha paz. Acredite, não é o suicídio, não será as aflições desta vida, não será os problemas, não será esse temário muito atuante, sabe, de crises existenciais que pode tirar você do foco, e o seu foco é Jesus. A teologia sistemática diz que o maior pecado do homem é quando o homem erra o alvo. Você não pode errar o alvo. Lembre-se dos discípulos, quando eles estavam no barco e já era tarde da noite, Jesus vem se encontrar com eles, andando sobre as águas, e eles temeram e gritaram, é um fantasma. Você vê que essa paranoia de fantasma não é de hoje, esse mito de fantasma, esses vultos, eles eram vistos já tem muito tempo, né? E eles gritaram, é um fantasma, até que Jesus acalma, eles dizem, não tem mais, sou eu. E eles entenderam que era Jesus que vinha caminhando sobre as águas. É assim que Jesus vai vir para socorrer você. É assim que ele aparece, é assim que ele é Deus, sabe? Se possível, ele vem por cima das águas e dizer para você, não temas, sou eu. Mas o foco aqui é que eles observaram, olha o tema, olha aqui, eles observaram que era Jesus, e Pedro, inspirado, disse, Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá aí também caminhando sobre as águas. E eles audaciosamente começou a andar sobre as águas, até que Pedro, diante da situação, diante, quem sabe, das águas muito frias, o vento forte, ele começa a afundar, a naufragar, e Jesus pega pela mão e diz, não temas, homens de pequena fé, por que temeste? Você sabe por que Pedro, ele perde o foco? É porque ele, na verdade, ele começa a afundar as águas, descer as águas, porque ele perde a visão, ele perde a direção, e você não pode perder a direção. A sua direção é Jesus, querido. Ele vai te dar vida, ele vai fortalecer a tua história. Então tome posse dessa palavra. Publique esta palavra com mais alguém. Diga para alguém que o Deus que ele serve, que você serve, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um forte abraço e até o próximo Café com Bíblia, em nome de Jesus. Saiba disso, Deus é Deus de vida e nunca de morte. Um abraço.